Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Produtos Insider são antiodor com ação antibacteriana, de rápida absorção e evaporação do suor, regulando a temperatura corporal, funcional e atemporal e versátil, que traz praticidade e conforto para o dia a dia, porque é ideal para todo tipo de ocasião, feita com fibras que se adaptam ao seu corpo, acompanha seus movimentos e não esquenta. Não precisa ser passada, porque desamassa no corpo e não desbota com o tempo. Linha completa, masculina e feminina. Link e cupom de desconto aqui na descrição deste episódio. Produtos Insider. Final de ano é uma época em que muitas esposas e filhos de caminhoneiro viajam juntos, né? Aproveita o final de ano, que são férias de escola, são férias de trabalho, e então é fácil encontrar pelos postos aí famílias inteiras viajando junto com o pai, né? Na estrada, no caminhão. E comigo não era diferente. No final de ano eu aproveitava essa ocasião para levar os filhos viajar, para levar a esposa. Quando ia viajar para um lugar bem bonito, principalmente, eu levava sempre a minha esposa, as minhas crianças, quando eram menores, né? Então sempre eu levava elas para viajar comigo. E numa dessas passagens de final de ano, eu parado num posto, nessa viagem eu estava sozinho. Encostado ali, observando um casal num caminhãozinho, até um caminhãozinho velho, ali fazendo o almoço do dia. Ali a esposa e o marido ali, cuidando das coisas, e a esposa fazendo aquela comida gostosa, cheirosa. E eu ali observando, né? Aquela cena bonita, né? Família viajando junto. E eu estava encostado ali perto e comecei a puxar papo, onde eu fiquei conhecendo o seu Samuel. E ali a gente falou de bastante coisa da estrada, falou da vida. E eu contei um pouquinho sobre a minha experiência na estrada, sobre como eu tenho encarado, né? E o seu Samuel muito mais velho de estrada do que eu. Ele contando para mim, Márcio, já faz 43 anos que eu tô na estrada. Mas eu já tô para parar já, eu tô cansado. E eu só tô vindo viajar agora porque a minha esposa sempre quis viajar pelas estradas, mas nunca deu. Ela trabalhava no serviço que ela não podia sair e agora de 2 anos para cá ela não trabalha mais no emprego dela, então a gente tá aproveitando, curtindo. E a gente gosta de estrada, viajar, e essa vidinha nossa aqui, ó, a gente mesmo faz nossa comida. Eu só carrego o caminhão para lugar bom de andar e não ando à noite, e é tudo muito gostoso. E eu contando, né? A gente ouvindo música sertaneja, né? Curtindo ali. E eu contando para eles do nosso podcast, das histórias que a gente conta, né? Das histórias assombradas. Isso, Samuel, nossa, tem tantas, né? E ele muito mais experiente do que eu, contou, rapaz, eu já vi muita coisa. E nisso, a esposa dele fazendo almoço, de vez em quando olhava assim, né? Para nossa conversa sobre essas coisas sobrenatural que acontecem na estrada. Aí, num certo ponto da conversa, aí o seu Samuel falou, ô Nuno, conta para ele aquela sua passagem. Ela sabe, ficou meio assim apreensiva, porque muita gente que passa por essas histórias, muitas vezes tem vergonha de contar. Mas eu, conversando ali, do meu jeito, perguntando, aquela curiosidade, e ela fazendo almoço ali, mexendo com as panelinhas dela e contando. E eu achei muito interessante essa história. E ela me contando. Sabe, Márcio,
Eu passei por uma passagem que, sabe, modificou até minha vida, meu jeito de pensar. Você sabe que eu fiquei assustada uma época, e eu trabalhei até pouco tempo atrás com uma professora. Essa mesma professora, ela dava aula pro meu neto é especial, e ela tinha um carinho tão grande, e um dia ela me perguntou, tempos atrás, se não conhecia alguém que pudesse trabalhar na casa dela para cuidar da mãe dela, que tinha problemas de saúde, era uma pessoa de idade, e ela perguntou, e eu contava ali, meu marido viajando sempre, né, o seu Samuel ali do lado ouvindo, eu sempre em casa, e o meu neto, ele cuidava do meu neto, mas daí a minha filha parou de trabalhar, ficou em casa, e nesse ficar em casa arrumou essa escolinha, onde essa professora ajudava muito meu neto, e eu fiquei trabalhando ali, na casa, cuidando da mãe dessa professora, que era uma pessoa já de idade, a dona Clarice. Mas, Márcio, eu passei por cada situação, foi muito difícil para mim. É que eu gostava muito da professora, gostava muito, sabe, de poder estar ajudando, até mesmo porque ela ajudava muito meu neto, eu gostava muito. Mas, Márcio, essa pessoa, a mãe da professora, a dona Clarice, ela era uma pessoa tão ruim de coração, tão ruim. Tinha hora que eu pensava, será que essa senhora ela tem problema por causa da velhice, ou essa pessoa está atormentada? Porque ela falava palavrão e ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim de jeito nenhum. Ela me maltratava, ela me xingava. E sabe, aquelas pessoas assim, eu ficava com aquilo, eu fazia de tudo para ajudar, eu dava o remédio na hora certa. Ela muitas vezes ficava acamada, ela só andava com ajuda assim, para tirar ela da cama, ajudar ela e colocar ela no andador. Então ela andava bem pouquinho no corredor assim da casa. Mas eu tratava do melhor jeito possível, mas essa dona Clarice não gostava de mim. Então a professora ficava fora o dia inteiro e eu ficava cuidando, e muitas vezes eu posava lá. Eu posava, porque até eu morava um pouco longe, e como eu estava sozinho em casa mesmo, eu aproveitava lá e eu vou posar no serviço mesmo, e pelo menos não preciso estar indo para casa e voltando. Então muitas vezes na semana eu posava ali. Márcio, mas essa dona Clarice me judiava, me chamava, sua imbecil, o que você está fazendo aqui? Vai embora daqui, ninguém te quer aqui. Você vê, eu entendia pela idade dela que ela era uma senhora assim que tinha problemas, sabe? Por causa da idade, talvez. Sabe, essas pessoas que vai divagando os pensamentos, não vai raciocinando direito, mas com o tempo eu comecei a perceber que não era bem isso. Eu comecei a perceber que aquela senhora tinha problema espiritual, porque ela falava cada palavrão, parece que mudava até a voz, quando ela me xingava. Vai embora daqui, sua imprestável, ninguém te quer aqui, o que você está fazendo aqui? E eu falava naquela calma, não, eu estou aqui para ajudar a senhora, eu não preciso da sua ajuda, vai embora daqui. E falava cada palavrão, mas que eu tenho vergonha até de dizer, tenho vergonha de dizer. Pois olha, e ela chegava, a professora chegava, essa mãe dela reclamava, essa mulher me maltratou, a Nonô me maltratou, ela deixou eu sem comer, ela me maltratou, ela aperta meus braços, ela me belisca, ela me bate. Mas, Márcio, eu não fazia isso. Até que a professora, ela chamava Lúcia, que era filha da dona Clarice. Eu comentando com ela, falou, eu não sei por que ela fala tanta coisa assim, ela não gosta de mim. Eu não sei por que ela inventa tanta coisa. Você sabe, eu estava ficando até chateada, Márcio, de trabalhar na casa. Porque quando a professora chegava de viagem, do serviço, a primeira coisa que a dona Clarice, ela me maltratou, essa vagabunda me maltratou, ela bate em mim quando você não está aqui, eu não quero ela aqui perto, eu quero que ela vá para o inferno, ela não devia ter saído daqui, sabe, esses palavrão que me deixava arrepiada, mano. Aí conversando com a professora, eu comentei com ela, falou, nada disso que ela fala é verdade, eu trato bem ela, dou remédio na hora certa, a alimentação que você pede eu dou certinho, mas ela me maltrata o dia todo. Pois um dia, Márcia, ela naquele andador, sabe aquele andador que a pessoa anda quando está debilitada assim? Então ela vinha com aquele andador perto de mim, ela batia assim com o andador nas minhas pernas assim, sabe? Claro que batia fraco, porque a pessoa não tinha força, mas me batia fraco. Mas ela falava, ela me judia,
ela me judia, ela bate em mim quando você não tá aqui. E um dia ela com esse andador, ela foi bater em mim e ela apoiou o andador no meu pé e eu puxei o pé e roscou no chinelo. E conforme eu puxei o pé, esse andador arrastou ela e ela caiu no chão. E nesse cair do chão ela quebrou um braço. Nossa, foi um sacrifício aquele dia. Foi um sacrifício. Eu chamando a vizinha, porque morava numa casa de 3 andares, num sobrado. E a gente morava no do meio. Então tinha uma vizinha de cima e tinha uma vizinha de baixo. Eu chamando para dar aquela assistência. Por fim conseguimos levar a dona Clarice no hospital. E foi aquele converseiro. A dona Clarice falando para a filha dela. Ela que me empurrou. Eu falo para você que ela me bate, esse demônio me bate. É uma vagabunda. Ela me bate quando você não tá aqui olhando. E eu, sabe, sem saber, Márcio, jamais eu ia fazer, ainda mais com uma pessoa de idade daquele jeito. Pois olha, conversando com a dona Clarice, conversando com a professora, eu combinemos de colocar uma câmera. Naquela época tinha umas câmeras que você colocava assim, que a pessoa não percebia. Aí a gente colocou a câmera e filmamos, sabe? Logo depois que ela veio do hospital, coloquemos uma câmera no quarto e coloquemos uma câmera no corredor e outra na cozinha. Aí com o tempo, ela viu que tudo que a dona Clarice falava era mentira. Pois ela chegava do serviço, deitadinha lá na cama, e oi mãe, como que você tá? Eu tô bem, mas você tem que mandar a Nanô embora daqui. Ela me judia o dia inteiro. E aí ela via nas câmeras, não tinha nada, sabe? Eu nunca fiz nada de errado, sabe? Então, aí, claro que a professora acreditava em mim e sabia da mãe dela. Mas você sabe, Márcio, o problema dela era espiritual. Parece que ela vivia atormentada. De vez em quando ela levantava da cama assim. Você vê, para ajudar ela a levantar normal, eu tinha que ir lá puxar ela com cuidado. Mas tinha hora que ela levantava, sentava na cama assim, numa rapidez, sabe? Ficava olhando assim, e xingando, e chacoalhando os braços, mexendo. Some daqui, eu não quero saber. Some daqui, seus demônios. Some daqui, me deixa em paz, sabe? Tudo isso ela viu na câmera lá. Eu falava, a professora acreditava em mim, mas aí ela pôde constatar na câmera que estava filmando, e filmou durante muito tempo. Pois olha, Márcio, teve uma ocasião que essa professora falou assim, olha, eu já pedi para o padre fazer uma reza, já pedi, sabe, mas eu não sei mais o que faço. Ela toma medicação, e era uma pessoa já de idade, ela toma medicação, e eu não sei mais o que eu faço. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Bom, passado algum tempo, essa dona Clarice morreu. Uma idade avançada, mas enfim, morreu. Aí a professora pediu, ô Nanô, fica mais um tempo aqui pra mim, eu tô sofrendo tanto, tá tão difícil, e fica mais um pouco, eu gosto tanto de você, você é como se fosse minha mãe, fosse uma outra mãe. Fica aqui comigo um pouco, pelo menos posa aqui comigo à noite. A casa não precisa fazer nada, porque só tá eu aqui, mas posa aqui comigo. Eu te peço, sabe, aquela angústia da pessoa que perdeu a mãe e tá sozinha. E eu falei, não, eu fico sim. Eu vou ficar aqui um tempo com você. E por fim, sempre eu tava posando ali. Márcio do céu, e ela contando pra mim, assim, mexendo nas panelinhas dela lá. Falei, Márcio do céu, tinha no meio da madrugada que eu tava deitada, que eu deitava no mesmo quarto que a dona Clarice, numa caminha do lado. Quando eu posava lá, quando ela tava, eu posava. Márcio, no meio da noite, ela quando estava viva, a dona Clarice usava umas pomadas que a gente passava nas costas dela, nos braços, que muitas vezes ela ficava deitada, então aquela pomada para proteger, sabe, a pele dela, por ela ficar muito tempo deitada. E essa pomada tinha um cheiro ruim. Márcio, no meio da noite, eu acordava com aquele, sabe, como se alguém estivesse me olhando assim, eu sentia o cheiro daquela pomada vindo perto de mim assim, e eu fechava os olhos, eu sentia aquele ar quente assim de alguém perto de mim, eu me assustava e tampava a cabeça. Márcio, era a coisa mais horrível do mundo. Uma noite, eu levantei para ir no banheiro, quando eu saio no corredor, eu tô de cara com ela no corredor da casa. Eu achei até que eu tava sonhando, que eu abri a porta, que eu saí no corredor, eu vi ela assim, que eu levei aquele susto, ela sumiu. Eu pensei, só posso estar sonhando, mas aquilo me arrepiou inteira, eu perdi até a vontade de ir no banheiro. Eu voltei pra cama, deitar, e eu fiquei ali, não, deve ter sido um sonho. E na hora eu até me confundi, não, deve ter sido um sonho.
E eu ali para pegar no sono, sabe? Eu tava com aquele medo, quase a ponto de chamar a professora, sabe? Quando eu escuto assim, bem pertinho de mim: vai embora daqui, ninguém te quer aqui, vai embora daqui. Márcia, aquele dia amanheceu, eu fui embora para minha casa. Eu falei que a professora falou: eu não quero mais posar aqui, só que eu não falei sobre isso que tinha acontecido, para não assustar ela, sabe? Eu simplesmente falei: eu não vou mais, eu não tô dormindo, eu não tô, aquela dona Clarice, ela tá lá ainda, ela tá atormentando ainda. E aquilo ficou na minha cabeça, mas como eu gostava muito da professora, de vez em quando eu ia lá, ela pedia: vem posar aqui comigo, vem, eu tô tão precisando de alguém para conversar. Aí, pois ainda eu, tipo, engoli o medo e ia. E às vezes lá naquelas conversas, cada tarde da noite eu resolvia posar lá. Mas era certo eu posar na casa e ter algum sobrenatural. Uma hora eu sentia aquele cheiro daquela pomada, outra hora deitado eu escutava aquele passo do andador assim, que faz aquele barulho no chão. Outra hora puxava a minha coberta, outra hora vinha aquelas palavras na minha cabeça, como se eu estivesse ouvindo lá no fundo: vai embora daqui, ninguém te quer aqui, vai embora daqui. Até que um dia eu falei: valei minha Nossa Senhora, para tudo, me ajuda. E eu com aquele medo tremendo, eu resolvi que não ia mais lá, não ia posar mais lá. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. E passado um tempo, essa professora se acalmou mais. Um dia estou em casa, quando de repente minha casa tem um muro alto, mas tem um portão que você vê quem passa pela rua. Eu tenho uma caixinha do correio, e quando estou ali em casa eu escutei a tampinha da casa do correio bater. O cachorro latiu, parou, alguém pôs alguma coisa na caixinha do correio e saiu. Eu olhei aquela senhora passando, foi embora, e pensei comigo: já eu vou pegar uma carta, né? Até estranhei que não era o carteiro, era uma senhora, mas daqui a pouco eu vou lá pegar. Mas quando eu peguei essa carta, que ela só tinha assim: para Dona Nonô, que é o meu nome. E eu não tinha remetente, não tinha nada, era um envelope fechado. Mas eu abri esse envelope e li essa carta. Eu não acreditei quando eu li essa carta. Eu peguei e li essa carta e fiquei apavorada. Falei: mas como? Como que pode? Eu imaginei: como que pode? É uma pessoa... E eu comecei a sair na rua, procurar, perguntar para um, para outro, quem que era aquela senhora que tinha deixado aquela carta, porque essa carta ficou assim, de um jeito tão esquisito para mim, me sentindo tão mal, que eu tinha certeza que o que estava escrito naquela carta era a Dona Clarice que tinha mandado a carta para mim, porque eu conhecia até um pouco da letra da Dona Clarice, que também foi professora ano passado, e a filha dela tinha lá uns cadernos, e eu reconhecia a letra, mais ou menos parecida. Falei: gente, não é possível, que até então, Márcio, eu não acreditava nessas coisas. E eu saí procurando para a rua, perguntando para um, para outro, até com a vizinha da rua, lá da esquina: pô, eu tenho câmera aqui em casa, vamos ver. Aí a gente conseguiu ver na câmera aquela pessoa entregando a carta, e fiquei com aquela imagem na cabeça, procurando ver. Quando foi um dia, essa senhora passou de novo na minha rua, eu reconheci, porque eu tinha visto na câmera que era ela. Cabelo comprido, uma senhora morena. Eu corri lá e parei ela. Foi: dona, por favor, por gentileza, foi a senhora que um tempo atrás pôs uma carta aqui na minha caixinha de correio? Foi a senhora? Ela olhou para mim assim, fazia tempo já, fazia coisa de 3 meses mais ou menos. Ela falou: a senhora é a Dona Nonô, não é? Sim, eu pediram para enviar essa carta, mas quem que pediu? Olha, eu nem sei se eu posso falar, se a senhora acredita, mas foi uma mensagem que precisava chegar na mão da senhora. Aí essa senhora explicou que era de uma religião, de uma doutrina, que conseguia psicografar alguma coisa muito urgente. E ela se incumbiu de entregar essa carta porque essa mensagem chegou para ela, que era sensitiva, chegou de uma maneira tão forte, tão precisando, tão sofrida, que ela se viu obrigada a entregar essa carta, que foi psicografada por um médium, segundo ela, que recebeu essa mensagem.
de uma alma, até então de uma alma pedindo perdão. Através de um ser iluminado na Terra, lhe envio essa mensagem com um pedido de perdão. Aqui no mundo espiritual, o perdão é a valiosa passagem evolutiva do espírito. E eu não conseguirei encontrar a luz sem a sua ajuda e sem o seu perdão. Lhe rogo por perdão. Em vida, espíritos maléficos me atormentaram e faziam com que eu a humilhasse. Perdoe se a minha demência foi fraca e me submeti a esses maldosos. Eles estão na escuridão e querem me arrastar para um limbo escuro com eles para o vale dos esquecidos. Um anjo de luz veio em meu socorro e me permitiu que eu me comunicasse com você, pedindo perdão. Pois eles conhecem meu coração e sabem que em vida não fui uma pessoa má. Aqui no mundo espiritual, só o perdão e o amor é capaz de nos redimir. Por amor a Deus e às almas, me perdoe, minha pobre alma. Os seres de luz conhecem nossos espíritos e sabem que você vai me perdoar. Por isso, me permitiram que eu lhe enviasse essa mensagem através de outro ser iluminado aí na Terra. Só o amor e o perdão nos liberta do escuro, e eu lhe rogo perdão. E aí ela explicou sobre a doutrina dela e eu fiquei horrorizada, Márcio. Ela contando para mim. Então eu comecei, me informei mais, comecei e depois que eu li essa carta, que eu fiz o que essa carta pedia, eu encontrei paz e comecei a entender melhor o que é o mundo espiritual. É uma história assim que é um sobrenatural, que pouca gente acredita nessas coisas, mas para mim, Márcio, foi uma diferença muito grande eu ter recebido essa carta. Porque até então a dona Clarice ter morrido, ela ter nos deixado, eu não tinha mágoa nenhuma, porque eu sabia que ela era uma pessoa doente, mas eu não sabia que ela era uma pessoa atormentada. E depois me informando mais sobre tudo essas questões, uma das pessoas lá desse centro me explicou. Falou, olha, provavelmente em vidas passadas vocês devem ter sido inimigas ou alguma coisa desse tipo, que ela talvez tinha alguma dívida com você ou precisava pagar alguma dívida com você ou vocês brigaram por alguma coisa. É alguma coisa que a gente não tem como se aprofundar, porque uma vez permitida que o espírito escreva uma carta para a gente psicografar, a gente não tem mais contato. Porque, no meu entender, segundo eles dizendo lá, no meu entender, é uma oportunidade que os seres de luz dão para a pessoa tentar buscar um perdão. E essa carta, depois eu levei essa carta lá, aquele pessoal psicografou, e eles fizeram uma análise, falaram, essa carta aqui é justamente um pedido de perdão. Você de todo o coração tem que perdoar, se for da sua vontade, para essa alma conseguir encontrar a luz. E é um dos fatos contado aí nas estradas que eu pude, numa conversa, num bate-papo, presenciar. Aí a história da dona Nonô, do seu Samuel, que até hoje viajam aí pelas estradas aí, como muitos, né? Já faz um certo tempo que eu tive essa conversa com eles, que eu encontrei, e eu pedi para ela se eu poderia contar essa história qualquer dia no nosso podcast. Ela me autorizou, disse que sim, e eu estou contando aqui. E no final desse episódio, que vocês fazem uma análise se isso que está na carta é realmente um pedido de perdão de uma alma desesperada, uma alma que precisava de um perdão para fazer uma passagem. E se você está gostando do nosso podcast e você quer nos apoiar, dá uma força. Se você quiser me pagar um cafezinho na estrada, te agradeço muito. Esse nosso projeto, a gente conta com o apoio de vocês, ouvintes, que pode nos ajudar. O link, a descrição do nosso apoio, se você quiser se tornar um apoiador, está aqui no nosso episódio. Se você quiser nos pagar um cafezinho ou nos fazer um Pix,
A gente agradece muito para a gente continuar contando essas histórias e melhorando cada vez mais. Eu agradeço de coração e a gente está também no YouTube, contando essas histórias no YouTube. E o nosso podcast tem muitas histórias para contar. E com sua ajuda, com seu apoio, com aquele cafezinho que você poderá nos ajudar, nos incentiva mais ainda a melhorar cada vez mais em equipamento e melhorar cada vez mais para trazer um trabalho de melhor qualidade. Eu agradeço muito e a gente se vê nas estradas. E eu quero desejar para todo mundo um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Nós aqui do podcast Márcio Kucha Rádio Sobrenatural desejamos para você muita alegria. É uma satisfação contar histórias para vocês. Eu, a Mari e o Walter lhe desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.